Terceira Revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Queridos telespectadores, a gente já começa juntos nessa manhã, a gente agradecendo por você estar aí ligadinho no Canal 20, na TV Focus, participando, você que vai nos assistir durante a semana na reprise, você também que nos acompanha através do YouTube, e nós estamos aqui juntos nessa manhã de sábado, começando mais um programa Terceira Revelação, onde a gente vem falar dessa maravilha, como eu costumo dizer, que é a doutrina espírita que nos esclarece, que nos consola, que nos proporciona a fé raciocinada. E nós precisamos muito dessa fé raciocinada. Nós estamos aí, toda semana que nós estamos aqui ao vivo, vão sucedendo acontecimentos. Nós falamos aí dos flagelos destruidores que aconteceram aqui na nossa região, aí já veio acontecendo também no Japão. Agora nós estamos aí com esse trágico acontecimento desse assassinato aí dessas crianças na escola. Então a gente tem tantos acontecimentos para a gente falar e vão se sucedendo, um vai sucedendo, um atrás do outro, daqui a pouco isso aí já vai ser esquecido, já vai ter outro aí. Por que essas coisas acontecem? E a doutrina espírita tem essa explicação, nos dizendo que estamos encarnados num planeta de provas e expiações, onde nós estamos sujeitos a isso, a essas transformações da natureza e a essas transformações sociais que nós estamos vivendo. Nós estamos aí ali na região dos países ali do norte da África, as pessoas tendo consciência, não aceitando mais aqueles regimes de ditadura. É a lei do progresso se fazendo, lei que é abordada aqui no Livro dos Espíritos, que os espíritos superiores vêm aí responder aos questionamentos de Kardec, e livro também, nós já falamos do Livro dos Espíritos, que nesse mês, dia 18 de abril, de 1857, surgiu o Livro dos Espíritos. Então, essa maravilha codificada há 154 anos, mais precisamente, então, aniversariando. Tivemos aí também, no dia 31 de março aí que passou, 31 de março de 1869, que foi a morte aí de Kardec por um aneurisma. Então nós temos aí muitos motivos, muitos comentários para fazer, com a sua participação através do nosso e-mail, do ternatv@oi.com.br, a sua participação ao vivo através do 2523-9705. Como eu já falei aqui, fenômenos aí de toda a ordem, geológicos, sociais, e agora esse aí que nos abalou emocionalmente, que envolve a todos nós, porque são crianças, mas nós sabemos que ali são espíritos que estavam ali encarnados com aquele planejamento ali para aquilo acontecer. A gente sabe que nada acontece por acaso, nós é que não temos essa capacidade de entender, mas há sempre um motivo para que essas coisas aconteçam, e são coisas da vida que nos cercam, que nos atingem, porque somos todos humanos, estamos todos aí nessa escola que é o planeta Terra. Bom dia, José Manuel. E a gente está aí vendo, como eu disse, toda essa transformação geológica, social, e agora esse abalo aí com essa situação toda nessa escola. E o que a doutrina espírita tem a esclarecer sobre toda essa situação aí? Pois é, bom dia, queridos telespectadores e aos nossos internautas, particularmente, porque estão espalhados no mundo inteiro e agora estão tendo a oportunidade de nos acompanharem aqui, através desse programa, para nós provocarmos em cada um de vocês reflexões. A Valéria falou assim, e agora nós estamos numa fase na humanidade, numa fase no planeta, de que a cada semana nós temos uma nova tragédia. E a tragédia de hoje vai ocultar e apagar os efeitos da tragédia de ontem. Na realidade, observem que só ficam mesmo os resíduos da tragédia naqueles que foram submetidos a ela, aqueles que foram diretamente atingidos. Os que não foram diretamente atingidos esquecem facilmente.
Vejam, Friburgo já era passado, a tragédia que aconteceu aqui, das 5 maiores do planeta e a maior do Brasil, já está esquecida, totalmente esquecida. Ao contrário, já caiu na vala comum, já está na regra das irregularidades, dos desvios, das faltas da falta de esclarecimento, de explicações para aplicações de verbas. O Globo veiculou aí no dia 7, parece que desse mês, agora, anteontem, veiculou uma matéria bem substancial, com bastante conteúdo, a respeito de 10 milhões de reais que vieram para Nova Friburgo para socorrer os atingidos pela tragédia e que não tem explicação desse dinheiro. O Ministério Público Federal já fez 9 ofícios pedindo explicações, nenhum dos 9 foi respondido. A Câmara de Vereadores também já está insistindo em que se deva localizar e apurar tudo isso, e as coisas já, além de cair no esquecimento do socorro geral, já cai naquela vala comum das irregularidades. Queira Deus que os homens não estejam fazendo aqui essas coisas que não deveriam estar fazendo, mas podem estar, podem, porque nós estamos num mundo miseravelmente atrasado, não pela constituição geológica do mundo, mas pela qualidade, pela qualificação e pelo nivelamento moral de nós espíritos que habitamos no mundo. Não é o mundo que nos faz imorais, somos nós imorais que estamos habitando no mundo e exercitando as nossas faculdades de acordo com o nosso livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio que torna absolutamente justa toda punição que nós recebemos, quer direta ou indiretamente, ou seja, quer via flagelos destruidores, por evolução planetária, acomodação geológica, geográfica do planeta, quer por convulsões morais, sentimentais, que podem não ser provocadas por tragédias ou flagelos, mas que estão inerentes aos nossos sentimentos e à nossa graduação, ao nosso nível evolutivo, moral e intelectual. Mas a justiça do sofrimento no planeta Terra, ela decorre de nós não sermos espíritos criados no momento da concepção, mas sim nós sermos velhos espíritos numa jornada evolutiva pelo universo, hoje aportados aqui neste planeta, exercitando, como disse, as nossas faculdades, as nossas taras, as nossas intenções, exercitando a predominância do nosso egoísmo sobre os nossos semelhantes, e isso vai fazendo com que nós estejamos aí nesse exercício, criando as situações benéficas ou negativas para nós próprios continuarmos o nosso processo evolutivo. Então nós estamos aqui para fazer essas reflexões e levá-los a que façam também essas reflexões. Eu tenho dito muito aqui ultimamente, já me disseram até que eu estou dando uma colocação socrática a esse programa, porque as pessoas estão perguntando e eu estou devolvendo a pergunta. Justamente porque vocês são competentes e capazes de chegar a conclusões simplórias e mínimas que nos elucidam de uma forma tal que nós deixamos de ser escravos de religiões, escravos dos preconceitos que dominam a sociedade. Nós deixamos. Ontem o Globo Repórter mostrou uma matéria sobre Singapura. Singapura era um país miserável e pobre, uma ilhota abandonada até uns 15 anos passados, 20, e que hoje é um dos paraísos terrestres. A riqueza, os bilionários em Singapura são aos montes. E mostrou como as criancinhas com 10, 12 aninhos já são treinadas para lidar com o dinheiro, para também serem bilionárias, milionárias. Vejam bem, eu ainda comentei na hora com o meu genro que estava assistindo comigo, falei assim, e se bate um câncer? E se bate uma paraplegia ou tetraplegia? E se bate um Alzheimer? E se bate a morte, que vai bater? Acabou tudo aquilo. E eu disse para ele, os espíritos ali reencarnam, já são educados e treinados para o mercado de trabalho, para a produção,
treinados e experimentados no consumo, para depois virem ser colhidos pela morte e voltarem da mesma forma que aqui ingressaram. Não voltam piores porque o espírito não regride, mas voltam da mesma forma. Aí esses espíritos do lado de lá vão ver o tempo que perderam, porque, como eu tenho dito, a reencarnação aqui é 100 anos, um relâmpago em relação ao universo do qual nós somos parte, do qual nós somos cidadãos. Então, no final de uma reencarnação, ainda que de 100 anos, bilionário, o espírito sai daqui e olha de novo. Que perda de tempo! Como eu deixei passar essa oportunidade de desenvolver intelecto e emoção positiva, autocontrole, autoesclarecimento, para nós então nos libertarmos em espírito, que é o que interessa, e não em dinheiro. O bilionário entrevistado falou que quem tem dinheiro é livre, é livre dos preconceitos mundanos, das opressões ou das situações materiais criadas pela sociedade, mas nunca livre como espírito. Ao contrário, normalmente é escravo como espírito das coisas da matéria que ficarão aqui e impedirão até o espírito de se libertar do planeta de sofrimento. Ficarão eles agarrados aos seus tesouros. Então, quando nós passamos para vocês esses conceitos, esses questionamentos, é para que vocês pensem por conta própria. Eu quero despertar esse anseio e essa essência de filosofia que nos envolve a todos e que é pisada e massacrada, que são pisados e massacrados, esses anseios, para que a humanidade não pensando, para que as pessoas não pensando, elas continuem escravas do sistema. E continuando escravas do sistema, os que mandam hoje vão mandar sempre, porque os seus herdeirozinhos, os seus filhotinhos, vão continuar substituindo os seus lugares. Vejam que os filhos de políticos são todos políticos, os filhos de senadores são senadores, às vezes até suplentes do papai. Como teve um caso aí de um cidadão que hoje é ministro de Minas e Energia. O filhinho dele era o suplente dele, ele era o senador e o filhinho suplente. Ele tinha problemas que essa ficha limpa estaria já incomodando a ele. Então ele saiu para o ministério e quem entrou no lugarzinho dele? O filhinho dele, que não recebeu um voto, mas era o suplente do senador. Mas o filhinho dele, já quando entrou, já estava sendo processado e perseguido pela justiça cruel, que anda incrivelmente atrás desses homens. Olha que coisa, olha como essas coisas são. Então eu pergunto para vocês não vão atrás do pastor, do padre, nem do espírita, e nem me procurem para eu responder. Vocês mesmos têm a resposta. Eles vão mudar o quê? Só o que lhes facilita e os mantenham no poder para sempre. E os pobres e os miseráveis, que continuem pobres e miseráveis para sempre. Eles fazem a encenação. O povo sofre as consequências. Friburgo, tragédia. Presidente da República, quase que todos os ministros da República, governadores, vice-governadores, deputados, senadores, todo mundo aqui. Vamos resolver, vamos ajudar, vamos... Coisíssima nenhuma. Os infelizes daqui que perderam suas casas, perderam tudo aquilo que tinham materialmente, sabe quando vão ter de volta? As próximas gerações, talvez, os filhos recebam aquela casa. Lembra aquela casa que era para ser feita em 2011, aquela tragédia? Mas nós já estamos em 2050. Pois é, mas o governo cumpriu com a palavra. 2050, tem 40 anos, mas está aí a sua casa. Às vezes uma casa já totalmente inadequada, porque a evolução já mudou todo o conceito de habitação humana e os políticos ainda vão estar prometendo que vão resolver, ou então, mais espertamente, dizendo o seguinte, nós vamos tentar, nós vamos fazer o que é possível. Sabe o que é isso? É o desleixo, é o egoísmo, é a irresponsabilidade em relação ao próximo, em relação ao amor sincero, real, a honestidade que cada um deveria ter. Claro que não são todos, mas infelizmente é a maioria. Porque se não fosse a maioria, as coisas seriam melhores, mas é a maioria. E quem são os culpados de tudo isso? Somos nós, quem escolhemos os dirigentes. Somos nós que às vezes dizemos que não suportamos a política, mas o nosso castigo
vai ser nós sermos mandados pelos políticos. Nós não suportamos, não queremos saber de política. Mas olha o castigo logo atrás. Vão ser mandados e comandados pelos políticos. Então quem tem que mudar o panorama planetário? São os políticos? Somos nós. Como? Eu até tenho um destaque aqui para falar sobre isso, e eu vou envolver isso nesse crime, nesse problema do Rio de Janeiro. Mas nós temos que ter o processo de modificação, nós temos que acordar para isso. Como eu estava abrindo o programa esclarecendo, nós temos a finalidade de fazê-los filósofos, fazê-los teólogos. Saiam de todos esses preconceitos, esses escritos e esses livros que andam por aí, para estabelecer que tudo continue da mesma forma, para que tudo continue sendo comandado, regido, gerenciado pelos mesmos que mandam, comandam e gerenciam, de acordo com a ignorância mantida em relação principalmente à educação. Não temos educação, não temos saúde, não temos habitação, não temos, enfim, comando nenhum. Temos uma projeção, uma fantasia, temos uma enganação para que todo mundo finja que está administrando e todo mundo finja que está sendo administrado. Temos que parar com isso. Ou vou ficar esperando a igreja, esperando Deus. Estou falando isso para levá-los a questionar Deus. Questionem Deus. Vejam se Deus não está muito envolvido com essas igrejinhas por aí, tirando o caroço das costas da velhinha, aumentando a perna do velhinho que era menor um pouquinho que a outra. Milagres maravilhosos. Deus não está sendo amarrado por essas igrejas? Ao invés de estar resolvendo os problemas do Haiti, os problemas da tragédia de Friburgo, os problemas das criancinhas que foram assassinadas no Rio, os problemas da tsunami no Japão, vejam se Deus não tinha uma coisa muito mais importante para cuidar, muito mais gente para salvar, para socorrer. Põe aí nos canais de televisão, estão lá todas as igrejas, fazendo em nome de Jesus, em nome de Deus, resolvendo os problemas da velhinha, do velhinho, do garotinho. Isso não faz sentido, né? E eu pergunto, você que perdeu entes queridos na tragédia, não seria mais significativo e mais poderoso, já que querem mostrar o poder de Deus, Deus interferir nisso e não permitir que acontecesse? Você, como Deus, permitiria? Não. E eu também não. E como é que ele permite? Lembra o Zé Alencar, que o nosso ex-vice-presidente, que desencarnou recentemente, e que de lá para cá nós não tivemos programa no ar, aqui ao vivo, por isso eu não comentei, mas vou comentar. Um homem que podia e tinha seus problemas, como todos nós temos. Não estou aqui falando de um santo, porque se nós estamos aqui, nós não somos santos. O único perfeito que esteve aqui foi Jesus, não é? E outros também muito evoluídos, espíritos missionários que aqui estiveram para conduzir a humanidade. Não foi só Jesus para livrar os cristãos. Não, foi Buda, Maomé, Confúcio, Gandhi, Krishna, uma série de grandes vultos que estiveram aqui, ajudando, orientando, educando a humanidade. Então, não foi o Salvador. O Espiritismo apresenta Jesus como um missionário, como o símbolo da ética e do bom comportamento que o Espiritismo endossa e que o Espiritismo recomenda e que o Espiritismo tem esse padrão idêntico ao de Jesus. Mas esses missionários, todos eles que vieram e que aqui estiveram e que aqui plantaram as suas sementes no sentido de ajudar a humanidade, de envolver o homem num melhor comportamento, esses sim tinham um destaque evolutivo mais acentuado. Agora, nós outros não. Destacamos às vezes virtudes, mas não deixamos de ter ainda alguns defeitos. Então eu estou explicando e justificando a colocação com relação ao nosso ex-vice-presidente José Alencar. Ele, primeiro, sempre disse que aquele sofrimento do câncer que ele curtiu por mais de 10 anos era para que ele aprendesse. Ele era católico, não era espírita, mas a colocação dele é de espírita. É a que o espiritismo recomenda e esclarece como sendo verdadeira e como sendo a adequada. Então ele disse que esse câncer fez muito bem para ele como espírito, como alma, porque foi com o câncer que ele aprendeu a humildade, a simplicidade. E segundo, agora, quando ele desencarnou, andaram reprisando uns discursos dele, num dos quais ele disse o seguinte: eu não posso imaginar que Deus queira alguma coisa ruim para mim.
Porque nada acontece sem que Deus queira. E se Deus está permitindo que isso aconteça comigo, só pode ser bom para mim. Senão, ele não permitiria. Saramago Pinheiro, Prêmio Nobel de Literatura, uma das maiores culturas que nós vivemos na língua portuguesa, dizia o seguinte, ateu convicto, dizia o seguinte: eu não creio em Deus, mas se o Deus que vocês acreditam existe, ele vai ser justo comigo como vai ser justo contigo. Olha que bonito, olha que lucidez. Então estou dando 2 exemplos de pessoas diferentes, um ateu, José Saramago, e um espiritualista católico, José Alencar.